convidado, né? Através do Dr. Hélio, na verdade, num tema extremamente importante, interessante. E aí eu vou pedir para o Dr. Hélio apresentar o convidado para todos vocês e combinar como é que vai ser a dinâmica dessa 1 hora que nós teremos aí de palestra. E, evidentemente, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer no chat, e aí, doutor Hélio, dá uma olhada e a gente consegue perguntar através dele, mas o que nós combinamos que seria algumas perguntas, né, feitas no formato de entrevista. Doutor Hélio, por favor. Olha, primeiro agradecer, não é? Agradecer a possibilidade, Maurício, de, através do MBA, aí que você está à frente da Universidade Católica de Pernambuco, agradecer também pelo fato de termos a oportunidade, nesses 15 anos do PPGD, do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Católica, nós estarmos aqui, claro, e também a partir do DCJ, no Departamento de Ciências Jurídicas, que nos dão essa condição de conversar aqui com todos os alunos e com o meu professor, o professor Leite de Campos. O professor Leite de Campos, além de ser uma pessoa extremamente habilitada, com vários doutorados, catedrático em Coimbra, na Universidade Autônoma de Lisboa, além de ser uma pessoa com uma enorme experiência em Paris, em Direito, em História, é realmente impressionante a capacidade intelectual que tem o professor. Mas eu acho que acima da capacidade intelectual do professor está essa maneira gentil com a qual ele nos recebe em Portugal. Maneira extremamente gentil. No ano passado, nós fizemos 2 ou 3 eventos em Portugal, sempre com a colaboração do professor Leite de Campos, portanto, uma pessoa pela qual eu tenho a mais alta simpatia. E para melhorar, digamos, a nossa situação de hoje à noite, ele vem desenvolvendo um projeto de pesquisa sobre um tema importantíssimo. Já era importante, desde a Constituição de 88, se falava em idosos no Brasil. Está presente na Constituição brasileira. Mas agora, com o Covid-19, essa questão se tornou mais importante. Porque a dinâmica familiar que nós temos hoje é uma dinâmica familiar que muitas vezes faz com que a pessoa idosa more sozinha. Faz com que a pessoa idosa more em lares de idosos. E estão ocorrendo problemas seríssimos em relação aos lares de idosos. E não é só, até bem pouco tempo se falava que haveria uma preferência, uma prioridade do idoso. Agora, havendo no Brasil tantos problemas em relação aos respiradores, nós estamos vendo o seguinte: está faltando dinheiro para comprar, para dar assistência à saúde. E a prioridade de atendimento que era dos idosos, deixou de ser dos idosos, passou a ser dos mais jovens. E aí, o que fazer diante dessa ausência de recursos? Olha, existem vários caminhos. Um dos caminhos, os Estados Unidos estão propondo 2 trilhões, é muito dinheiro, de dólares, colocar na economia 2 trilhões de dólares. A Europa, através da reunião do Eurogrupo, muito recente, propôs a colocação de 500 bilhões de euros na economia, a Alemanha e a França. Mas já há grandes resistências em relação ao orçamento comunitário da União Europeia. A Áustria, a Holanda, a Dinamarca e a Suécia não estão concordando com isto. O que fazer diante dessa situação? Uma das alternativas é verificar que nós estamos agora já tendo trilionários na nossa economia. O caso do dono da Amazon. Então, existe a possibilidade da tributação do GAFA, do Google, do Amazon, do Facebook, da Apple, para tentar reestruturar esse novo mundo que se apresenta? Olha, eu não vejo pessoa melhor para falar sobre todos esses assuntos, não apenas pelo conhecimento técnico que ele possui, mas também por ser uma pessoa que está se especializando, tem um projeto de pesquisa sobre os idosos, que é o nosso tema de hoje. Então, o professor vai, segundo nós já combinamos, falar uns 20 minutos ou um pouquinho mais sobre o tema dos idosos. Então, essa é a minha sugestão, Maurício, essa é a minha primeira proposta. Com a palavra do professor Leite de Campos, muito obrigado, professor, por estar aqui conosco. Muito obrigado eu, senhor professor. Sabe a grande consideração e estima que tenho por si e o grande carinho
e consideração que tenho pelo Recife, pela Unicap e pelo Estado de que o Recife é a capital. Adoro o Brasil e adoro o Recife. Ora bem, hoje, por exemplo, dediquei o meu dia a 2 sessões de doutoramento para 2 brasileiros e a uma aula de família onde metade dos presentes eram brasileiros, eram e são brasileiros. Uma delas do Recife. De maneira que estou em casa. Espero que me considerem em casa, porque eu estou em casa e Lisboa e Portugal é a vossa casa. Ora bem, o problema dos idosos é um problema desde há muito tempo. Porque todos os continentes neste momento estão envelhecendo, com exceção da África. A África, daqui a 20 ou 30 anos, será talvez o continente mais povoado do mundo. A Nigéria terá 300 milhões de pessoas, o Uganda terá 200 milhões e por aí. Portanto, a Nigéria e o Uganda, daqui por 30 anos, terão mais população do que a Europa toda junta. E na Europa, a percentagem dos idosos é elevadíssima. Em Portugal, calcula-se que neste momento, por um indivíduo ativo, haja um idoso. Portanto, haja um idoso. Contudo, felizmente que o problema não se tem posto só nem principalmente em termos de económicos, financeiros, de rendimento, de riqueza. Alguns países põem o problema assim, como seja a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, a Bélgica e a Holanda, mas os restantes países não. Para os restantes países, sobretudo para Portugal, qualquer pessoa, entre o momento que foi concebida e o momento que está para morrer, mas ainda está viva, vale exatamente a mesma coisa. Os nossos hospitais nunca tiveram necessidade de escolher quem é que iriam salvar através dos métodos mecânicos, porque os nossos hospitais até agora deram para todos os doentes que necessitavam de entubamento. Mas se tivessem de escolher, seria muito mal visto pela população que escolhessem os mais novos em prejuízo dos mais velhos. Porque os mais velhos têm tanto o direito de viver como os mais novos. É a pessoa humana, é a dignidade da pessoa humana, é o respeito que tem de haver pela pessoa humana. Isto é mais do que um poema de Constituição, que é um texto, que é um papel, que são as coisas escritas, é um poema de cultura do povo, de solidariedade, de vontade de auxílio e de reconhecimento do outro. Tal como no Brasil, nós portugueses e nós brasileiros somos muito parecidos. E este problema do Covid pôs, digamos assim, na primeira linha das preocupações, dos interesses, os idosos. Porquê? Porque dizem os médicos, eu não sou médico, que os idosos são um grupo de risco. Quando eu estou a falar de risco, do grupo de risco, estou a falar, segundo os médicos dizem, de pessoas com mais de 65 anos, que não só têm maior capacidade do que os outros para receber o vírus, têm maiores captadores do que os outros para receber o vírus, como têm menos autodefesa, não têm anticorpos. Portanto, a partir dos 65 anos, e sobretudo a partir dos 80, é-se muito mais vulnerável. Mas as nossas sociedades europeias souberam dar a boa resposta a isto. A boa resposta. O que é que se passou? Passou-se que a Europa reagiu tarde e mal ao vírus. As diretivas da Organização Mundial de Saúde e da entidade europeia que trata das epidemias era dizer: isto é uma gripe normal, não nos preocupemos, vamos deixar andar. Portanto, os países europeus, alguns países europeus, reagiram tarde demais.
Foi o caso do que aconteceu com a Espanha e com a Itália. E em momento mais recente com a Inglaterra. Houve outros que deram predomínio ao aspecto económico e financeiro, ao crescimento económico. Foi o caso da Suécia, da Bélgica, da Holanda, da Dinamarca, sobretudo destes. E da Inglaterra, também a certa medida, que seguiram a seguinte ideia. Como vão ser atingidos, sobretudo, os idosos, e como nós queremos salvar a economia, vamos deixar correr a epidemia. Que no fim haverá alguns mortos, seguramente, haverá muito mais mortos, mas nós salvamos a economia. E no fim de contas, quem se vai perder vão ser os idosos. A Suécia, neste momento, que não confinou, que não encerrou, que não paralisou a atividade, é o país da Europa e do mundo com mais mortos por 1 milhão de habitantes, a Suécia. A seguir vem a Bélgica, vem a Holanda, estou a falar por 1 milhão de habitantes, que é assim que se devem fazer as contas, não é pela totalidade. É a Suécia, é a Bélgica, é a Holanda e a Inglaterra, que ou não confinaram, não fecharam as pessoas em casa, não impediram as comunicações, ou então o fizeram tarde demais, hesitantemente, como foi o caso da Inglaterra. Em Portugal, nós fechámos logo as pessoas em casa. Primeiro, fechámos com maiores restrições os idosos. As pessoas com mais de 65 anos não podiam sair de casa a não ser para coisas extremamente urgentes. Ir à farmácia, ir para o hospital ou ir comprar comida. Ou então, reparem, esta é engraçada, para dar passeio ao cachorro. Dar passeio ao cachorro era uma justificação para todos. Mas é que eu nunca vi tanto cachorro na rua como em Lisboa neste momento. Mas a economia parou. E houve prefeituras que foram cercadas pela polícia e ninguém entrava nem saía. E quem andasse de automóvel, quem saísse à rua, tinha de explicar à polícia porquê, o que é que vinha fazer. De maneira que durante 2 meses eu não saí à rua. E a maior parte da população portuguesa não saiu à rua. E cumpriu. Isto é apontado como a razão para nós, sendo um país de 10 milhões de habitantes, termos tido até agora só 1.200 mortos, que já é muito. Desses 1.200 mortos, 2.300 são idosos. E a Suécia, com uma população semelhante à nossa, ter tido até agora 9.000. O que significa a maior taxa de mortos por 1 milhão de habitantes do mundo. Portanto, houve, na discussão entre economia e pessoas, foi escolhido claramente pessoas, apesar dos imensos prejuízos económicos que isso trazia e que se vão projetar no futuro. Nós cá em Portugal temos, só para lhes dar uma ideia, teremos cerca de 600 mil pessoas com mais de 70 anos, para uma população de 10 milhões, e teremos em lares cerca de 200 mil pessoas. Lares de idosos, cerca de 200 mil pessoas. E 200 mil idosos, um bocado menos, vivendo sozinhos. E os restantes vivendo com a família. Pronto. Ora bem, mas como é que nós conseguimos suportar isto? Porque há países que não conseguem suportar isto. Porque parando a economia, há 60%, 70%, 80% da população que deixa de ganhar. Não morre do vírus, mas morre à fome. A Europa, felizmente, tem capitais suficientes para manter a população parada durante algum tempo. O que é que se fez em Portugal? Não estou a dar como exemplo, mas estou a dizer o que é que fizemos. Estabeleceu-se o seguinte, que qualquer trabalhador por conta de outrem, com a fábrica ou o serviço parado, tinha direito a continuar a receber.
mas não recebia tudo. Recebia, e eu estou a facilitar, mais ou menos o correspondente ao salário mínimo nacional. Mais ou menos. Que são 650 euros. Eu julgo que no Brasil dá perto de 4.000 reais. Acho que são 650 euros, que é pouco. Pronto, que é pouco. De maneira que nós, neste momento, teremos 1.300.000 pessoas a receberem 650 euros para poderem viver. Mas há outras pessoas que eram trabalhadores autónomos, trabalhadores por conta própria, e que deixaram de receber, pura e simplesmente deixaram de receber. Porque só os trabalhadores, por conta de outrem, é que recebem. Ora bem, como é que estas pessoas vivem? 80% do apoio que essas pessoas têm é apoio familiar. A família cá em Portugal, pelo menos para contribuições financeiras, funciona. Ninguém deixa morrer à fome. O irmão, o pai, o tio, o amigo, o conhecido, etc. E depois, em Portugal, nós temos uma rede de solidariedade social privada fortíssima. Fortíssima. Essa rede de solidariedade social privada tem lares com cerca de 100 mil idosos, fornece dezenas de milhares de refeições por dia, tem hospitais, tem assistência a abandonados, etc. E foi capaz de um dia para o outro, triplicar as ofertas de comida, as ofertas de casa. Portanto, nós, por enquanto, estamos a conseguir sobreviver à custa de uma forte coesão social. Eu não sei se há no Brasil, mas cá em Portugal há uma instituição que se chama Banco Alimentar contra a Fome, em que as empresas produtoras de bens de alimentos, os restaurantes, os supermercados, as pessoas, etc., oferecem cotidianamente bens para essa instituição. E essa instituição alimenta dezenas de milhares de famílias. De maneira que eu tenho o sentimento de que pessoas com fome em Portugal hoje serão relativamente poucas. Corta o coração pensar que pode haver alguém com fome, mas serão relativamente poucas. E que nós, pelo menos mais um mês ou dois, nos vamos aguentar a sustentar os trabalhadores com salário mínimo e com a economia parada. Dito isto, nós tivemos cerca de 1.200 idosos. O que é idosos? 1.200 mortos. Que é horrível, mas em termos europeus é baixíssimo. É a percentagem de mortos em relação à população mais baixa do que a Espanha, a França, a Itália, equivalente à alemã, e muito mais baixa do que a holandesa, a belga, a inglesa, a sueca, etc. A seguir à sueca, a perda maior de população foi da Bélgica, que não desconfinou, que deixou a atividade continuar na mesma. Portanto, nós temos tido, até agora, bom sucesso no convite ao Covid. Tão bom sucesso que os ingleses, o governo inglês, que sabe que os ingleses adoram vir para Portugal passar as férias, já disse que os ingleses podiam vir para Portugal quando quisessem e nunca seriam confinados no regresso à Inglaterra. Nunca seriam postos em quarentena ao regresso à Inglaterra. Foi o único país em relação ao qual a Inglaterra abriu exceção. Neste momento estamos muito preocupados porque desconfinamos. As pessoas voltaram às fábricas, voltaram muitas vezes aos escritórios, saem à rua à vontade, podem circular em automóvel, etc. Só o que é que acontece? O que é que acontece? Primeiro ponto. As pessoas só entram nas lojas com máscara. Máscara cirúrgica ou outra.
que todas cumprem, senão não entram na loja. E depois, espera-se que tenham um comportamento social reservado. Que não caiam aos abraços, aos beijos, que não façam grupos em cima da relva e tudo isso. Nós estamos preocupados com uma eventual segunda vaga. Com uma segunda vaga do Covid. Mas neste momento não temos notícia nesse sentido. Não temos indicações nesse sentido. Mas todos os dias a curva dos infectados, a curva dos falecidos, a curva dos que estão em cuidados intensivos e dos que estão hospitalizados tem sido acompanhada e não tem dado problemas. A nível da saúde, como é que se passam as coisas? O nosso sistema hospitalar não é seguramente tão bom como o alemão, mas tem conseguido dar conta, sem problemas, com muito sacrifício dos médicos e enfermeiros, que trabalham algumas vezes 24 horas seguidas, em condições muito difíceis. Mas tem havido instalações suficientes, para cuidados intensivos, tem havido instalações suficientes para respiradores, e as pessoas que estão infectadas, mas que não têm problemas graves, são tratadas em casa, acompanhadas pelo telefone, vídeo, etc., pelos hospitais. De maneira que nós somos considerados um dos países com mais sucesso nesta matéria. Não é sucesso, digo sinceramente, do governo. Não é sucesso das entidades públicas. Não é sucesso da Direção-Geral de Saúde. É sucesso dos portugueses, que souberam defender-se, cada um de nós, para defender os outros. A propaganda era: se tu não te queres defender a ti, pensa que estás a defender o teu pai, o teu avô, o teu irmão ou o teu filho. Portugal é apontado como um exemplo de país organizado, disciplinado. A exemplo do que aconteceu, por exemplo, na Polónia, na República Checa, na Eslováquia, na Hungria, etc. Foram países muito disciplinados. De maneira que nós estamos, neste momento, cheios de esperança em que a pandemia diminua ou caia cá em Portugal. As nossas preocupações neste momento são preocupações económicas. Mas neste momento a economia já voltou a abrir a mais de 80%. E durante este período, quem teve imaginação e quem teve inovação, teve lucros e obteve sucesso. Quem ficou parado não teve lucros nem obteve sucesso. Os restaurantes, só para lhes dar um exemplo, os restaurantes que passaram a vender em takeaway tiveram mais lucros do que a situação normal. Os que se fecharam deixaram de ter lucros. Quem produzia roupa passou a produzir máscaras, etc. Eu julgo que nós demonstramos uma coisa importante. Reativar o som. Professor, ocorreu alguma coisa que o som ele parou de funcionar, tá? Alguém desativou o som do professor? Apareceu aqui que o Rodrigo. Rodrigo. O som do professor está desligado. Não, acho que ele pode ter tocado. Rodrigo, tenta ativar, por favor. Tem que avisar ele, Toélio. Já está. Perfeito. Já está. Portanto, para resumir e concluir, e depois conversarmos um pouco, nós até agora tivemos sucessos significativos na luta contra a epidemia pela nossa coesão e disciplina. Ninguém se zanga, ninguém discute, ninguém comete infrações, nada.
E quando alguém está a cometer uma infração e a polícia lhe chama a atenção, a pessoa retira-se. No futuro, nós não vamos ter grande apoio da União Europeia. Aqueles países que são mais ligados ao dinheiro, ao aspecto financeiro, ao ganho-se dinheiro, custa quem custar, que é a Bélgica, a Holanda, a Dinamarca e a Suécia, vão continuar a impedir a criação de fundos significativos para a União Europeia. 500 mil milhões, como o professor Hélio disse muito bem, pode parecer importante, mas 500 mil milhões só a Alemanha pagaria sem pensar duas vezes. E a nós, numa distribuição europeia, desses 500 mil milhões, chegar-nos-iam cá 10 mil milhões. De maneira que nós vamos ter de nos desdobrar para relançar a séria economia. Mas há uma coisa que, em Portugal, todos estamos de acordo. Eu faço parte de diversas associações de empresários e nós dizemos o seguinte: vamos relançar a economia, é a nossa responsabilidade. Mas no percurso, que não haja ninguém com fome, nem ninguém abandonado, nem ninguém abandonado à doença. Essa é a nossa prioridade. Só juntos é que saímos da crise. Separados, cada vez estaremos pior. Esta, digamos assim, é a mensagem que eu vos queria trazer. Professor, o secretário-geral da ONU atualmente é um português. Eu sei. Exatamente, o Antônio Guterres. E se está discutindo bastante a atividade que a OMS, digamos, a participação da OMS nessa pandemia. Hoje começou a Assembleia Nacional do Partido Comunista Chinês. O que em Portugal se tem enquanto visão sobre a atuação da OMS? Ela foi um pouco mais lenta. Recentemente saiu em Portugal que a OMS estava em dúvida no que diz respeito às superfícies, porque se dizia, olha, lave as mãos. Aqui no Brasil se insiste muito. E havia uma certa dúvida da OMS se realmente o contágio não se dava pessoa a pessoa e não exatamente de acordo com superfícies. Isso é muito estranho. A OMS, de início, falou, seguindo a China, que o contágio não se dava entre pessoas. Depois falou, com relação às máscaras, que não recomendava as máscaras. Agora surge com a questão das superfícies. Qual a visão que o senhor tem a respeito da OMS como órgão fundamental, como agência fundamental da ONU? Ora bem, a ideia geral que há é a seguinte: a OMS portou-se muito mal. Primeiro ponto: a epidemia, o vírus, surgiu na China em outubro. E só em fevereiro, começo de março, é que a OMS lançou alarmes. Já sabia que ele havia lá desde outubro. E alarmes no seguinte sentido: não se preocupem muito, isto é uma gripezita, a coisa resolve-se, etc. Com base nessas ideias, a Organização de Saúde da Comunidade Europeia, da União Europeia, andou na mesma. Não se preocupem, deixem correr, isso é uma gripezita, nada de pânicos. Era mais ou menos proibido, era politicamente incorreto lançar alarmes. Não alarmem a população. Não queremos que as pessoas fiquem assustadas. De maneira que os países onde as coisas correram pior foram ou países que intervieram tarde demais, como seja a Espanha e a Itália, ou então julgaram que isto se resolvia e que através de um desconfinamento, de um confinamento parcial, tudo se resolvia, que foi o caso da Inglaterra. Em Portugal, se nós não tivéssemos tomado medidas enérgicas desde o começo, em vez de termos 1.200 mortos, calcula-se que tivéssemos 50.000. Depois, a OMS não é capaz de dar
seguranças nem indicações às pessoas. Vamos lá ver um exemplo. Essa das superfícies. Só agora é que a OMS está a dizer que as superfícies são más condutoras do vírus. Depois indicou certos sintomas no vírus que hoje estão ultrapassados. Tosse, dores de cabeça e coisas do género. Hoje já se aponta perda de paladar, perda do olfato, inchaço nos dedos dos pés e coisas do género. Urticária no corpo e tudo isso. A OMS, neste contexto todo, não serviu para nada. E quando declarou a pandemia, já foi muito tarde. Portanto, há o sentimento de que a OMS andou muito mal. Como andou mal a Organização Europeia da Saúde, como andou mal a nossa Autoridade de Saúde. A nossa Autoridade de Saúde começou tarde. Só que é que os portugueses, que são gente prudente, anteciparam as medidas antes da Autoridade de Saúde. Quando a Autoridade de Saúde disse fechem-se em casa, já os portugueses estavam fechados em casa há 15 dias. Portanto, correu muito mal com a OMS. Não estou a dizer mais nada. Não estou a fazer acusações. Correu muito mal com a OMS. Professor, uma outra questão. Eu não sei se está escutando. Estou ouvindo muito bem. Uma outra questão também muito sensível é a questão das liberdades individuais. Por exemplo, recentemente, no dia 13, a Nossa Senhora de Fátima, uma festa importante em Portugal, mas para evitar aglomeração, me parece que a Igreja Católica se comportou no sentido de que se fizesse de uma maneira telepresencial, mais ou menos isso. Mas eu noto que existem, digamos assim, setores, não apenas da Igreja Católica, mas de outras igrejas, que defendem a liberdade de culto sem esse efetivo limite. E trazendo um pouco para a minha disciplina financeira, eu lembro o seguinte, no Brasil, em Portugal tem o layoff, não é? De alguma maneira, isso vem ajudando as empresas. Vi que o presidente de Portugal, o professor Dr. Marcelo Rebelo, fala em dar uma continuidade maior ao layoff. É verdade. E as igrejas, como tem, digamos assim, isenções em relação a muitos tributos, não sei se está escutando. Em Portugal não, em Portugal não. Em Portugal não. Porque parece que tiveram direito digamos assim, a também o Estado pagar os seus empregados. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a liberdade de locomoção, inclusive dos idosos, que parece que talvez sejam os últimos a serem desconfinados, a liberdade de culto, a liberdade de reunião e a liberdade também de informação, telefônico, porque a Coreia do Sul é uma democracia, mas vem adotando medidas bastante restritivas no que diz respeito à questão do sigilo telefônico. Então, queria que o senhor falasse um pouco sobre liberdade individual. Isso é verdade e é muito importante. Vamos lá ver o seguinte. Idosos, liberdade de se locomoverem. Durante o período de emergência, os idosos estavam proibidos de sair de casa onde vivessem, a não ser para despesas essenciais. Se fossem encontrados na rua e não pudessem explicar que iam ao supermercado, iam à farmácia ou andavam a passear o cão, eram devolvidos a casa. Depois, no período da Páscoa, como era um período tradicionalmente de muito movimento cá no país, as pessoas foram proibidas de sair da prefeitura da sua residência. De maneira que quem estava em Lisboa não podia ir para o Algarve, ou para o Alentejo, ou para o Minho passar férias. Isto durou 2 meses. 2 meses. As outras pessoas que não eram idosos tinham mais alguma faculdade de se deslocarem, mas pouco mais. Tinham de ter justificação, podia ser uma justificação mais larga, podiam ir trabalhar se a empresa não estivesse em teletrabalho, mas pouco mais. Hoje, cada um pode fazer mais ou menos o que quer, desde o momento em que não esteja infectado com o Covid. Eu, com mais de 65 anos, posso fazer tudo o que me apetece.
Posso ir para a praia, posso ir para o jardim, posso me pôr na relva, posso viajar pelo país, etc. Mas o que não posso é sair de casa se estiver infectado, o que graças a Deus não acontece. Eu julgo que até este momento não houve violações dos direitos humanos. As coisas foram feitas assim um bocado toscas. Por exemplo, no estado de emergência, pode haver suspensão de direitos. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que o decreto do Presidente falava do estado de emergência, mas depois quem suspendia os direitos era o Governo. Isto parece-me ser um bocado desproporcionado. No decreto do estado de emergência tem de se dizer logo quais são os direitos que são suspensos. A população portuguesa aceitou isso muito bem. Têm de fechados em casa, aceitaram isso bem durante 2 meses. Agora já estavam a achar demais. O governo português está a desconfinar com força. Vai abrir as praias, vai permitir transportes públicos com plena capacidade, viagens de avião com plena capacidade, restaurantes cheios e por aí adiante. Se não houver nenhum retrocesso, pronto. Se não houver o aumento do número de mortos ou de contagiados. Agora, um assunto que nos diz muito a nós portugueses, que é a liberdade religiosa. Sobretudo, a maioria da população, sendo católica, interessa a liberdade dos outros, mas também interessa a nossa liberdade. No dia 13 de maio, é a comemoração do aparecimento de Nossa Senhora em Fátima, há 113 ou 104 anos. Costuma-se reunir nos dias 13 de maio em Fátima entre 400.000 e 1 milhão de pessoas. Quando veio cá o Papa estava 1 milhão de pessoas, num ano normal estão 400.000. E dessas 400.000, há mais de 200.000 que vão a pé. Há algumas que fazem 400, 500 quilómetros, etc. Eu também vou, embora faça só 170 com a minha mulher e um grupo. Mas nós compreendemos, nós católicos compreendemos que era difícil, se não impossível, juntar 400.000 pessoas em Fátima. Havia contaminação e cada vida vale muito para nós, para Nossa Senhora e para Deus. Então aceitámos isso. Ninguém tentou ir, ninguém tentou saltar barreiras, ninguém tentou nada. Algumas pessoas mais imaginosas fizeram o quê? Caminhadas virtuais. O nosso grupo de caminhadas a pé fez uma caminhada virtual espalhada por 4 continentes, cerca de 70 pessoas, Venezuela, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Filipinas e mais 1 ou 2, em que todos os dias tínhamos o terço nas paragens que fazíamos na caminhada e à noite tínhamos uma missa virtual dita a partir de uma cidade venezuelana. Pronto, isso já nos consulta. Agora, o que é preciso é haver alguma vigilância. Porquê? Porque as igrejas foram fechadas. Não se podia entrar, a porta estava fechada. Acho que foi um exagero. Mas foi aceite pela Conferência Episcopal. Foi aceito, pronto, o que é que nós devemos de fazer? Acho que foi um exagero. Porque se deveria poder estar nas igrejas com o distanciamento normal. Agora que as igrejas foram reabertas, foram reabertas nesse sentido, foram reabertos os edifícios, mas continua a não poder haver missa. Missa só a partir do dia 1 de junho. Os padres foram instruídos pela Direção-Geral de Saúde que não podiam dar a comunhão na boca, tinham de dar a comunhão na mão. Ora bem, não devia ser a Direção-Geral de Saúde a dizer isto, devia ser a Conferência Episcopal. Porque isto não é da competência da Direção-Geral de Saúde. De maneira que nós estamos a ficar muito atentos a esses direitos e deveres. Estamos a ficar também muito atentos ao seguinte: a economia portuguesa precisa de ser financiada. E precisamos de ver como é que é dado o financiamento.
nomeadamente como é dado o financiamento às estações de televisão, aos jornais e às rádios. 2 estações de televisão em Portugal receberam 80% do financiamento a todo o sistema de comunicação. Nós estamos a começar a ficar preocupados. Depois temos muitas empresas em estado de fragilidade. Nós não queremos que elas sejam nacionalizadas ou sejam compradas por estrangeiros, como a Europa não quer. Como a Europa não quer. Nomeadamente para companhias aéreas, os países europeus vão todos defender as companhias aéreas. Depois, na Europa, há uma regra em que ninguém pode ter um déficit superior a 3% por ano. Esse déficit foi abandonado. Mas Portugal, a Espanha, a Itália, etc., têm déficits externos gigantescos. Portanto, isto não vale nada. Nós vamos ter de encontrar em nós os meios para recuperarmos. E o que nós não queremos perder é pessoas por fome, pessoas por doença, idosos abandonados ou perda de direitos fundamentais. Nós, a partir deste momento, que já desconfinamos, estamos muito atentos aos direitos fundamentais. Professor, a atuação do Poder Judiciário, porque é natural que nesse primeiro período haja uma reação, mas haja uma reação menor. O povo português, como povo disciplinado, ele vem conseguindo ficar confinado. Mas, como já ocorreu na gripe espanhola, a segunda vaga é uma preocupação. Aliás, é uma preocupação. Espanhola, a segunda vaga foi aquela mais preocupante. Não é? Exatamente. E aí a atuação do Poder Judiciário diante da eventual violação de liberdades individuais e o povo mais cansado por estar há tanto tempo confinado, ele poderia utilizar o Poder Judiciário. O que é que o senhor acha? Porque a medicina, os cientistas não estão de acordo com coisa alguma. Há muita instabilidade. Exatamente. E o Poder Judiciário viria para dar alguma estabilidade. Mas como? Se o juiz, o magistrado, ele não é habilitado para isso. O que o senhor pensa a respeito da atuação do Poder Judiciário nessa pandemia? Isso tem sido interessante. Para já, o Poder Judiciário foi muito auxiliado pela queda imensa da criminalidade durante este período. Houve crimes que caíram 60%, 70%, etc. Que é normal. É normal. Depois temos de ver que o Poder Judiciário, cá em Portugal, não tem a mesma importância e a mesma intervenção que tem no Brasil. É muito mais discreto. Não está habituado a meter-se nos grandes problemas de sociedade. Não está habituado. Contudo, teve uma reação que eu acho que foi interessante. Os Açores e a Madeira tinham determinado que quem quer que chegasse aos Açores e à Madeira, mesmo vindo do continente, porque os Açores e Madeira têm governos próprios, não são Estados, mas têm governos próprios. E esses governos determinaram que quem chegasse aos Açores ou à Madeira vindo do continente estava sujeito a uma quarentena obrigatória de 14 dias, fechado num hotel e à custa dele. E um juiz nos Açores declarou isto ilegal. Pronto. Mas era um caso perfeitamente excessivo. Não estou convencido que haja grandes problemas em matéria de direitos fundamentais. Não estou convencido. A partir de agora, se tudo correr bem, a discussão vai ser a nível só económico. No Dia do Trabalhador, professor, no Dia do Trabalhador, o Partido Comunista defendeu que era necessário, sim, fazer aquelas passeatas e foram às ruas. Não é? Lembrando, para quem não sabe, o 25 de abril, uma data muito importante da história portuguesa, que precedeu o Dia do Trabalhador, também levou pessoas às ruas, inclusive pessoas de idade. E aí, como é que isso foi gerido pelo governo português? Ora bem, isso foi situações extremamente interessantes e que dizem muito da maneira como nós somos. O 25 de Abril
Não teve ninguém na rua. Pois não teve ninguém na rua. As televisões mostravam com muito espanto uma pessoa idosa com uma bandeira portuguesa no centro da cidade. Uma. Na Assembleia da República decidiram fazer uma comemoração, mas em vez de terem lá os deputados todos convidados e tudo, tinham lá 60 pessoas, entre deputados, convidados e tudo. Pronto. Foi discretíssimo, discretíssimo. As pessoas andavam furiosas por haver uma comemoração, mas acho que não foi nada demais, nada demais. Agora, o Dia do Trabalhador. O Partido Comunista é um partido muito organizado, muito organizado. Conseguiu uma licença especial para comemorar o Dia do Trabalhador. A Igreja também teria conseguido uma licença parecida para as cerimónias em Fátima, mas acho que fez bem em não ter. Então, o que é que o Partido Comunista fez? Não fez manifestações no 1º de Maio. Foi em cada cidade, na praça principal, havia um grupo de pessoas separadas por distância de 3 ou 4 metros umas das outras e com uma pessoa a discursar num palco. Portanto, isso resumiu-se a 20 pessoas em Coimbra, 40 no Porto, 100 em Lisboa, 20 em Évora, etc. Foi muito visto e muito criticado, mas foi discreto, foi bem organizado e não há o sentimento que isso tenha posto em risco a saúde pública. Professor, eu queria também que o senhor, pela enorme experiência que possui, falasse um pouco sobre um problema, ao meu ver, um grande problema que está ocorrendo no Brasil e que, de alguma maneira, ocorreu na Alemanha. Então, na Alemanha, que é uma federação, 16 estados alemães quiseram desconfinar mais rápido. Bom, diante disso, a Angela Merkel chegou a estabelecer um parâmetro. Se efetivamente os contágios voltarem a partir de um determinado momento, não é? Uma determinada quantidade, vocês reconfinam. Então, no Brasil está havendo confinamento, mas há muita discussão entre o poder central e os poderes estaduais. A questão do desconfinamento e da possibilidade do reconfinamento. Eu tenho escutado na Europa que isso vem sendo desenvolvido. Então, se Portugal está desconfinando, Portugal poderá reconfinar. Se a Alemanha está desconfinando, também poderá reconfinar. E claro que o Brasil pode aprender com isso. O que é que o senhor fala a respeito do desconfinamento, mas também da possibilidade do reconfinamento? Ora bem, o reconfinamento pode vir a seguir ao confinamento. Se agora, nós atualmente cá em Portugal estamos ao nível de 10 mortes por dia. É muito, mas pronto, em termos absolutos é pouco. Estamos ao nível de poucos contágios. Os contágios e os mortes baixaram muito. Mas o governo já avisou, e toda a gente está de acordo, que ao mínimo sinal de que a epidemia volta a lançar-se, fecha-se tudo em casa o tempo que for necessário. Pronto. Agora, vamos ver a Alemanha e o Brasil. A Alemanha são Estados com bastante autonomia. Mas o governo central tem um peso muito grande e uma autoridade muito grande. Depois, no Brasil, há basicamente 2 ou 3 partidos. E 2 desses partidos, que são os partidos mais importantes, estão no governo central. E estão no governo desses Estados. De maneira que esses partidos são um bom veículo de transmissão das ordens do governo central para os governos desses Estados. Se os governos desses Estados entram em choque com os partidos que os elegeram, então a vida política deles é difícil. Portanto, na Alemanha há 2 partidos poderosos, que é a CDU, os democratas cristãos e os sociais-democratas. Depois há outros de menos importância. Estados onde haja democratas cristãos ou sociais-democratas transmitem as ordens do governo central. Pronto.
São uma espécie de braços do mesmo órgão. Agora, no Brasil, o Brasil é um país que eu amo profundamente, mas a maneira de ser dos brasileiros, a relação entre os governos, os Estados e os governos centrais, e o governo central, o peso diferente de cada Estado e dentro de cada Estado, de cada cidade, não tem nada a ver com o Brasil, com a Alemanha. No Brasil, o poder central, o poder federal, tem uma influência nos Estados muito, muito, muito inferior à influência que o governo de Berlim tem nos Estados na Alemanha. Os Estados na Alemanha são, digamos assim, autónomos para efeitos locais. Para os grandes problemas nacionais, quem manda é a senhora Merkel. Portanto, na Alemanha, passar-se-á o que a senhora Merkel quiser. Professor, uma outra questão que eu queria que o senhor desenvolvesse aqui nessa sala de discussão é a diferença entre o dever jurídico do isolamento e o dever cívico do isolamento. A questão do voto. Então, existem países como Portugal onde o voto não é obrigatório. E as pessoas vão votar se quiserem. E com base no dever cívico. Isso faz com que haja uma abstenção do voto muito grande. Então, se essa questão do isolamento e do distanciamento social ficar apenas como dever cívico, a tendência não seria, infelizmente, desse dever cívico ser descumprido e corrermos o risco, tal como já se deu em 1918, 1919, 1920, da gripe espanhola, de termos uma explosão de uma segunda vaga. O que o senhor acha a respeito disso? Ora bem, eu devo dizer o seguinte. Em Portugal, como o professor Hélio disse muito bem, votar é um dever cívico, não é um dever jurídico. Os portugueses, como a maior parte das pessoas dos países do mundo, com razão ou sem ela, estão muito desgostosos com os políticos. De maneira que, em princípio, quem vota são 44% das pessoas, o que é muito pouco, mas é o que há. Ora bem, agora neste problema, no estado de emergência havia o dever cívico e o dever jurídico. Eu devo dizer que o mais importante para se cumprir foi o dever cívico. Ninguém queria estar a fazer mal ao vizinho ou à família e tudo isso. Os portugueses já estão um bocado fartos. 2 meses fechados em casa é complicado. De maneira que, mas neste momento então é que não há dever jurídico nenhum. Uma pessoa pode fazer o que lhe apetece, que não pode ser punido por isso. Se eu quiser andar a cuspir em cima dos vizinhos, estou a violar um dever cívico, não estou a violar um dever jurídico, etc. Vai haver degradação. Quer dizer, as pessoas cada vez menos vão cumprir o seu dever cívico. Mas vai ser devagar. E as pessoas vão ter de se convencer que o podem fazer. Se houver uma subida dos mortos ou uma subida dos contaminados, as pessoas, por sua iniciativa, se vão fechar em casa. Não é tanto por defesa do próprio, mas é para defesa da comunidade. As pessoas veem com maus olhos que haja alguém que não esteja a defender a comunidade. Professor, e com relação às desonerações tributárias e às prorrogações de prazo que as empresas estão passando, qualquer Estado sobrevive ou dos tributos, o Estado moderno, ou dos tributos, ou pela emissão de moeda, e no caso da União Europeia é um problema, porque o Banco Central Europeu é um limitador para a emissão de moeda, não é? Ou através de empréstimos ou subvenções. Não é? Então, em princípio, se a economia vai mal, se a economia abre, fecha e há possibilidade de falência sem recuperações dessas empresas, é necessário tomar alguma atitude. Então, às vezes o Estado prorroga prazo para pagamento de tributo, às vezes o Estado desonera, pura e simplesmente, as desonerações de contribuições sociais. O que fazer para que equação difícil? Saúde, vida e economia, porque também, o senhor falou da África. A África tem uma média de idade muito baixa. Mas se a economia não funciona, pode haver também uma pandemia de fome. E aí, o que o senhor diz a respeito
dessa difícil equação? Nós, na Europa, graças a Deus, ainda não estamos perante isso. Há diversos Estados europeus que já diversas vezes pensaram em atribuir a cada cidadão, independentemente dos rendimentos que ele tivesse, um rendimento por mês de 2 ou 3 mil euros. Quer dizer, entre 12 e 18 mil reais. Bom, já pensaram. Portanto, na maior parte dos Estados europeus, a economia, mesmo que caia, não haverá nenhuma tragédia. Em outros países mais pobres e muito dependentes do exterior, como é Portugal, Portugal exporta 44% do que produz. 44% do PIB português são exportações. O turismo representa 12% do PIB português. Isso é gravíssimo, se nós não relançamos a economia. É por isso que Portugal está a ver se relança a economia antes de junho, julho, para ver se captamos pelo menos turismo. Os espanhóis estão ansiosos todos por vir para cá, mas nós até agora temos limitado isso. Eu não sei como é que vamos sair desta, porque na melhor das hipóteses, a União, nós temos um orçamento do Estado de cerca de 55 mil milhões de euros. Somos um país de 10 milhões de pessoas, não é muito. 55 mil milhões de euros. E temos um PIB de cerca de 160, 170 mil milhões de euros. Nós, este ano, vamos perder 8% da economia. Isso vai representar, possivelmente, 12 a 15 mil milhões de euros. Nós, mesmo apertando tudo até ao fundo, não conseguimos reunir mais de 2 ou 3 mil milhões. Portanto, nós estamos dependentes da Europa nos dar 12 mil milhões. O nosso governo está preocupado, mas está esperançado, porque espera que a Europa nos dê 12 mil milhões. 12 mil milhões parece nada, mas para um país de 10 milhões de pessoas é muito. É muito. Portanto, tudo vai depender se daqui até ao fim do ano nós vamos ser financiados pela União Europeia ou não. Porque nós já não temos margem para endividamento externo. Temos uma margem muito curta para aumento de impostos. Portanto, cá em Portugal é a tempestade perfeita. Tínhamos o máximo de impostos que tínhamos. O máximo de impostos. Portugal é o país europeu que faz mais sacrifício a pagar impostos. Não é o que tem a maior carga fiscal, é o que faz maior sacrifício a pagar impostos. 75% do orçamento do Estado é gasto em funcionários públicos ou segurança social. 75%. Conseguimos, nos últimos anos, aumentar as exportações de 20% para 44% do PIB. Mas os nossos principais clientes, que é a Espanha e a Alemanha está bem, mas a Espanha está péssima. Portanto, nós precisamos de 12 mil milhões. E não podemos pedir emprestado lá fora, porque ninguém nos o empresta. A não ser a juros extraordinários. Portanto, tudo está dependente do financiamento europeu. Mas, professor, tem observado que Portugal, embora o presidente da República seja do PSD e o primeiro-ministro do Partido Socialista, está sendo ainda possível um inimigo comum à Covid. Quer dizer, em Portugal a política não está chegando ao ponto de dificultar o combate. Nunca esteve. Não é? Nunca esteve. Mas nos Estados Unidos e no Brasil está havendo muita discussão política, Estados Unidos com eleições em novembro, e se discute dentro dessa linha toda a figura do protocolo de medicamento. Não é? Então, há um antimalárico que, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, vem provocando muita discussão. Em Portugal, eu não tenho acompanhado esse tipo de discussão.
sobre protocolo de medicamento. Não há, não é isso? Não há. E repare uma coisa, professor, não há. Nós tomamos o remédio que o médico manda. Pronto. E o médico manda a receita-nos o remédio que o hospital manda. E o hospital receita-nos o remédio que a Direção-Geral de Saúde manda. Pronto. Nós somos um povo muito disciplinado. Sob o ponto de vista político, nós temos muito pouco confronto político. Muito pouco. Repare uma coisa. O nosso partido mais à esquerda, que é o Bloco de Esquerda, diz que são sociais-democratas. São marxistas, leninistas, maoístas, etc., mas dizem que, na realidade, são sociais-democratas. E têm como secretária-geral do partido uma menina interessante, de olhos verdes e um aspecto muito simpático. O Partido Comunista é um partido de diálogo. Não quer confusões. O Partido Socialista é, na realidade, um partido social-democrata com uma ala direita que se confunde com o Partido Social-Democrata. Portanto, do espectro político português, 70% é um bloco. O primeiro-ministro, que é do Partido Socialista, é da ala direita do Partido Socialista. O Presidente da República, que é do Partido Social Democrata, é da ala esquerda do Partido Social Democrata. Ouça, cá em Portugal, em matéria de política, são todos primos, tios, cunhados, amigos, que vão aos mesmos restaurantes e entendem-se e tudo isso. E quando gritam muito uns com os outros, é só para arranjar votos, mais nada. Professor, eu pergunto também ao senhor, eu não sei se você está escutando. Estou a escutar. Está escutando? Eu pergunto o seguinte, Portugal viveu em estado de emergência e Portugal está em estado de calamidade pública. Exatamente. Mas não ouvi em Portugal nada a respeito de superfaturamento. Superfaturamento na compra de respiradores, de medicamentos. Eu não ouvi porque não está existindo ou eu não ouvi por desinformação minha. Não foi falta de informação sua. Essa informação tem sido muito discreta, muito discreta. Ainda hoje falaram aí nos jornais da televisão de uma prefeitura dos arredores de Lisboa que comprou máscaras pelo triplo do preço do mercado. E aqui há tempos levantaram-se problemas quanto à compra de equipamento na China. Só que é que repara uma coisa, nós estamos neste momento numa situação em que parece mal estar a levantar problemas. Se alguém levanta problemas, dizem logo, não, agora temos o Covid, não vamos tratar disso, isso fica para depois. Mas lá que há economia subterrânea, há. Professor, eu pergunto também o seguinte, surgiu uma tal de Aliança dos Países Inteligentes. E essa Aliança dos Países Inteligentes, aliás, o nome é um pouco antipático, porque dá a entender que os demais países não são inteligentes. Mas essa aliança, os países que acompanham, estão trabalhando para evitar a segunda vaga. Como é que a Europa vem encarando essa ideia de uma aliança de países inteligentes? Explica isso, por favor. Vamos lá ver o seguinte. Na Europa há um bloco central, que é a Alemanha e a França, em que a Alemanha vale quase tudo, mas a França tem algum peso. Depois tem dois países importantes, que é a Espanha e a Itália, mas com todo o respeito, não têm tido felicidade nos governos que têm escolhido. Estão muito endividadas, mal governadas, etc. Sem crítica nenhuma. E depois temos um conjunto de países da Europa Central, Polónia, República Checa, países bálticos, Hungria, Eslováquia, etc., com a colaboração da Áustria, que são muito desconfiados em relação aos outros todos. Estão habituados a viver com moderação, porque viveram muito tempo no regime soviético. Não gostam deste consumismo da Europa Ocidental.
maneira que tem-se controlado muito bem. É o grupo de Visegrado, que é contra a imigração na Europa, é contra muita coisa. O grupo de Visegrado, que é a Europa Central, é um bloco de direita. Sendo evidente que hoje na Europa não há ninguém de esquerda. E a esquerda, mesmo aquilo que era esquerda, desapareceu como esquerda. O Partido Comunista Português hoje é um partido de regime. Pronto. E o Bloco de Esquerda dizem que são sociais-democratas. Ora bem, portanto, esse grupo de países inteligentes é mais uma tendência dentro da Europa, em que há os países nórdicos, a Alemanha e a França, e depois há os países da Europa Central, com a Espanha e a Itália a tentarem recolher o dinheiro que podem. Professor, eu também pergunto para o senhor o seguinte, na eventualidade de surgirem fundos europeus, como parece que a Alemanha pretende, a França pretende, a despeito da resistência, esses fundos serão distribuídos através, o senhor, por favor, conserte se eu estiver errado. Há uma equação, ou seja, aqueles países mais frágeis colaborarão menos para os fundos, mas receberão mais. Os países mais fortes, o inverso, colaborarão mais e receberão menos. Só que esses países mais frágeis receberão mais em função dos seus números de mortos e de contagiados. E eu tenho notado que o FMI e a União Europeia têm fixado valores muito diferentes, inclusive para Portugal, de contagiados e de mortos. E isso vai interferir nos valores que, no caso, Portugal viria a receber desses fundos. O senhor poderia explicar um pouco como é que esses fundos vão ser compostos e como esses valores dos fundos vão ser distribuídos? Quais os critérios? Ora bem, nós temos aqui, digamos assim, 3 e agora um 4. Aquilo que tem sido mais útil, efetivamente, à Europa, tem sido a compra de dívida pública pelo Banco Central. O Banco Central tem trilhões de euros em matéria de dívida pública comprada pela Europa toda. O que os países continuam a dever, mas estão a dever a taxas de juros muito mais baixas. Nós estamos a pagar, Portugal, taxas de juros de 2,5%, quando se não fosse essa compra do Banco Central Europeu, já tínhamos passado os 10%. Nós e os outros, todos os outros. Tanto mais que quase todos os países estão profundamente endividados. A Espanha está, a Itália está, Portugal está, a França está, etc. Depois temos um fundo que é um fundo para reforçar a coesão, para intervir em infraestruturas sociais, etc. Que é um fundo pequeno. Parece que são cerca de 120 mil milhões de euros. Eu não garanto o número. Depois temos um fundo de apoio às vítimas do Covid, que é um fundo pequeno. Eu até agora não descobri como é que ele vai ser distribuído. Reparem uma coisa. Nós temos 1.200 mortos, o que para nós é muito, porque somos 10 milhões. Mas o que seria a Itália com 35 mil, por exemplo. Ou a Inglaterra, que em breve está nos 50 mil. Bem, a Inglaterra não vai receber, porque não está na União Europeia. Ou a Alemanha, que tem 6 mil, que é mais ou menos a mesma percentagem do que nós temos. Não sei o que se vai passar. Agora, temos este fundo que a Alemanha e a França querem avançar com um fundo de 500 mil milhões de euros. Esse fundo, em princípio, será distribuído em proporção do PIB de cada país. Nós representamos, a nível europeu, 4%. A Alemanha representa 40%. Ora bem, portanto, nós, desses 500 mil milhões, se eles avançarem, vamos receber 15 mil milhões.
que é o que nós precisamos. Nós não precisamos de mais do que isso. Mas, repara, é muito pouco comparado com o que a Alemanha vai dar à população, que é 1.500.000 milhões de euros. 1.500.000 milhões de euros para relançar a economia. 500.000 milhões para a Europa toda, inclusive para a Alemanha, é pouco. Quase nada, pronto. Mas já ajudava. Para nós, como lhe digo, se nós recebemos entre 12 a 15 mil milhões e forem bem administrados, o que não é seguro, olha, saímos do buraco. Nós precisamos... Diga. Por favor, não continue. Desculpe interromper. Não, o que nós precisamos é de ter um verão com muitos turistas. Professor, já estamos praticamente no final dessa nossa conversa, extremamente simpática, e eu queria colocar no final o tema da primeira palestra que ocorreu na quinta-feira passada de um filósofo muito importante aqui da região do Brasil, o doutor João Maurício Adeodato. Conheço, né? E aprecio muito. Perfeitamente, professor. E o tema da palestra do João Maurício foi sobre a questão da era da incerteza entre a ciência e o boato. Porque atualmente os blogs digitais, a própria mídia, a grande mídia, os órgãos do governo lançam dados, apresentam informações não necessariamente confiáveis. De modo nenhum. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também na Europa. Quer dizer, fonte, a questão da fidedignidade da fonte. Então, o que fazer diante de tantas informações que atualmente nós dispomos, mas informações pouco confiáveis? Eu queria que o senhor falasse um pouco, no final dessa nossa conversa sobre isso. Eu vou-lhe falar na perspectiva de cidadão europeu comum. O cidadão europeu comum desconfia profundamente de todas as notícias vindas do meio político. Acha que os políticos estão só, como se diz em Portugal, a puxar a brasa à sua sardinha. Estão a valorizar-se e a promover-se. Depois, desconfia muito das notícias da televisão, porque a televisão o que quer é vender notícias. De maneira que as pessoas hoje desconfiam de tudo. Desconfiam e não acreditam. Vou-lhe dar só um exemplo. Nós cá em Portugal tivemos, até hoje, 1.300 mortos, 1.200 do Covid. Mas em abril, a mortalidade normal, que não era do Covid, foi 2 vezes superior à que seria normal naquele mês. E ninguém falou disso. Em França foi a mesma coisa. Em Espanha todos se acusam de notícias falsas. Na Itália todos se acusam de notícias falsas. De maneira que nós hoje estamos perante uma Europa que não acredita nos valores dos outros, em que as pessoas sentem-se Zé Ninguém, como se diz em Portugal, ninguém. De maneira que os políticos estão em total descrédito. Certo, professor. Eu queria dizer, primeiro, agradecer ao senhor por ter permitido essa nossa conversa. Não é? Então, como o senhor sabe, eu sou muito grato. Muito obrigado. Eu quero agradecer também. Eu que agradeço, professor. Eu quero agradecer a todos que estão presentes também nessa sala e, claro, à Universidade Católica de Pernambuco, que é através do seu Departamento de Ciências Jurídicas, Economia, História, e também através do seu setor de MBAs, né? E, claro, também do PPGD, né, professor? Programa de Pós-Graduação em Direito, Mestrado e Doutorado, que está fazendo 15 anos, não é? Exatamente agora. E lembrando do nosso grupo de pesquisa, Política e Tributação, Aspectos Materiais e Processuais, que está fazendo 16 anos. É um pouquinho mais velhinho do que o PPGD. Exatamente. É um pouquinho mais antigo do que o PPGD. E dentro dessa linha, professor, nós estamos... queria convidá-lo também, se puder, na próxima quinta-feira, para assistir um juiz federal, professor da Faculdade de Direito do Recife, professor da Universidade Católica de Pernambuco, inclusive no mestrado e doutorado, Roberto Vanderlei Nogueira.
Na próxima quinta-feira... Conheço. Vou estar presente com muito prazer. E logo que seja possível fazer viagens de avião com tranquilidade, a minha mulher e eu vamos aí até o Recife. Muito obrigado. Eu tenho umas saudades do Recife. Passo sempre o tempo a perguntar às minhas alunas e alunos brasileiros: você é do Recife? Não. Que bom, professor. E o senhor também é muito querido. Adoro isso. Os senhores são uma cidade e um povo maravilhoso. Digo-vos isso do fundo do coração. Do fundo do coração. Muito obrigado. Um grande abraço, até breve, e que Nossa Senhora, que é portuguesa, porque é de Fátima, vos proteja a todos, do fundo do coração. Muito obrigado, professor. Olha, eu sei que em Portugal são 4 horas de diferença, então se aqui no Brasil nós estamos por volta de 8 horas, em Portugal já é depois da meia-noite. E o senhor, mesmo assim, extremamente gentil, veio até nós. Muito obrigado, professor. Foi um grande momento. Obrigado eu e até sempre. Até mais, professor. Até sempre. Obrigado. Um forte abraço. Um forte abraço. Um abraço para todos. E muito obrigado por terem estado presentes. E muito obrigado ao professor Hélio, que é uma pessoa de quem eu sou amigo e que admiro muito. Bem-aja. Bem-aja. Obrigado. Eu vou desligar repetindo o meu abraço para todos. Está bem, professor. Tudo de bom para o senhor. Bom, gente, então eu acredito que a palavra com o Maurício, não sei se o Maurício está aí, eu não estou vendo, não é? Doutor Hélio, estou aqui sim, tá? Está aí? Pronto, Maurício. Estou, sim. Eu quero te agradecer esse teu empenho, quero lembrar ao pessoal, eu sei que nada é fácil, eu sei que tudo é muito complicado, difícil fazer essa divulgação, mas eu acho que nós estamos fazendo com o teu enorme apoio, não é? E eu acho que na próxima quinta-feira, Roberto Vanderlei Nogueira vai falar sobre PCD, pessoas com deficiência, né? Então, me parece que esse é um caminho que vem se abrindo, em um momento de tanta dificuldade, de tanto sofrimento. Maurício, aqui, a Universidade Católica, nos dando essa possibilidade, né, Maurício? Muito obrigado. Doutor Hélio, e nós que temos que agradecer, né, a Católica Business School, dentro desse programa de ciclo de palestras jurídicas, temos a oportunidade, né, e o privilégio de tê-lo conosco nesse projeto. Eu acho que uma boa conversa, você tem que ter 2 bons interlocutores. Então, as respostas certas, né, com as perguntas certas. Então, eu acho que a gente hoje à noite... porque a quantidade de temas relevantes no meio jurídico que, com certeza, estão sendo discutidos agora, né, no mercado, em relação à liberdade, em relação a direitos, né? E acho que tudo isso foi muito bem conduzido pelo senhor. A quinta-feira, né, às 19 horas, ele virou para a gente da Escola de Negócios, para os nossos alunos, para os alunos de Direito. Queria muito agradecer a Karina e agradecer ao professor, coordenador, né, Stefano Toscano, que vem, coordenador do curso de Direito da Universidade Católica, que vem sendo um dos patrocinadores, na verdade, incentivadores, além de todos os nossos alunos da graduação, né, e da pós-graduação, estrito sensu e lato sensu. Então, doutor Hélio, sempre é um prazer e um privilégio ouvi-lo, né, e os seus convidados, nossos convidados, fazem muita diferença. Então, a gente espera todo mundo na próxima quinta-feira, às 19 horas. Né? Eu acho que esse formato ficou muito bom. Esse formato de perguntas e respostas ficou muito melhor. A gente, na verdade, conseguiu encontrar o ponto, na verdade, que vale a pena e que faz com que a dinâmica seja muito interessante. Então, muito obrigado ao senhor e obrigado a todos e a todas que participaram. E os alunos que precisarem, né, ou quem quiser, esse material está sendo gravado, né, quem precisar ou quem quiser ter acesso, faz a inscrição no link que o Rodrigo deixou para vocês. O Rodrigo Neves trabalha conosco na Escola de Negócios. Obrigado, Rodrigo. E a gente se vê aí no próximo quinta-feira, às 19 horas. Obrigado, doutor Hélio. Um forte abraço. Boa noite.